Galera, parece que Dragon Ball Daima fez mais do que rejuvenescer os personagens, né? Parece que todo mundo ali perdeu os poderes. Vão ter que aprender tudo de novo. É isso que vai acontecer. Vamos ver agora. Enes Transmitter aqui! Depois do anúncio do Dragon Ball Daima, acho que a gente finalmente pode tirar algumas conclusões a respeito desse anime. Porque mesmo que tivesse bastante picotado, o trailer tem alguns frames que pode ter entregue aquilo que pode ser o maior drama dos personagens. E esse drama é eles perderem todos os poderes. Imagina uma coisa dessa. E eu vou mostrar tudo isso pra vocês. Já sei que vocês mandarem aquele Kamehameha socário lá. Não, mas vai com calma, né? Pode estragar o aparelho aí. Tamo junto pra caramba. Galera, porra, bom demais, né? Poder fazer... Não importa se é Dragon Ball Super, importa que eu tô feliz. Botei até a camisa coladinha que eu fazia antigamente. Pra fazer vídeo pra vocês. Bom demais. Bom, galera, pra corroborar com isso que eu vou dizer pra vocês aqui, eu vou mandar uma bomba de cara. Vocês repararam que no trailer de Dragon Ball Daima, em nenhum momento a gente vê qualquer Saiyajin transformado em Super Saiyajin? Nem Goku e nem Vegeta parecem transformados. E isso é sim bastante suspeito, porque na época do lançamento do Dragon Ball Super, a gente vê o Goku transformado no trailer. E nos filmes a gente também sempre vê transformação nos trailers, entende? Então por que nesse trailer agora específico a gente não vê transformação nenhuma? Eu lhe pergunto. Vai responder? Não, eu respondo pra vocês, tô fazendo vídeo, né? Será que eles só não quiseram fazer a transformação? Ou eles simplesmente perderam a transformação do Super Saiyajin? Além disso, o trailer também mostra que o Goku vai voltar a utilizar o bastão mágico que ele herdou do avô dele. Tô falando, tu nunca herdou um bastão mágico? Que é isso? Mas há de se convir, galera, que o bastão mágico acabou se tornando obsoleto. Porra, o Goku agora ficou muito forte. Vai fazer o que aquele bastão? Ou seja, se o bastão mágico voltou a ser útil, é exatamente porque o Goku recebeu um baita de um nerf. Porque pensa, por que ele vai fazer com o bastão hoje com todo o poder que ele tem? Não dá, né? Por que ele usaria uma arma? Pra que o Goku vai precisar de uma arma? Simples. Porque o potencial de dano que ele pode causar com uma arma é maior do que sem arma. É a única explicação. E pro Goku adulto, o uso do bastão era completamente desnecessário. Primeiro porque qualquer Kamehameha é muito, mas muito mais perigoso do que um golpe com bastão, do que qualquer arma, né? Ainda mais com bastão. E segundo porque ele aprendeu a voar. Então ele não precisava mais usar o bastão mágico como elevador. E por falar em voar, tem uma outra cena que o Goku aparece flutuando no ar, mas ele tá todo atrapalhado lá, como se ele não tivesse conseguindo voar direito. Ou seja, ele realmente desaprendeu a voar. E eu não tô falando só do Goku. Provavelmente todo mundo ali desaprendeu as técnicas que eles tinham antes de voltarem a ser crianças. Coisa que não aconteceu por completo com o Goku do Dragon Ball GT. Então, sim, galera, tudo indica que o Dragon Ball Daima rebootou todos os poderes. Quem tinha poder agora não tem mais. Mas e aí? Será que vai ser legal ver o Goku fraco desse jeito? Sinceramente, eu também não via com tão bons olhos assim a ideia de personagens virarem crianças. Mas eu acho que o fato deles estarem sem poderes, sabe? Como se eles tivessem voltado na época do Dragon Ball clássico, pode ser exatamente o ponto que vai atrair a atenção dos fãs mais raízes da obra. Eu penso exatamente isso. Porque pensa comigo, pensem, mano. O Goku acabou de vencer o Torneio do Poder, que reunia lá os 10 guerreiros mais poderosos de todos os universos. A gente tá falando de multiverso, né? E no mangá, o último grande vilão que eles enfrentaram foi o Gash, que era o fucking mais poderoso do universo, né? Que logo em seguida foi superado pelo Freeza. Olha essa ordem, ou seja, eles chegaram numa escala de poder que acaba perdendo sentido pro próximo propósito do Goku de sempre procurar adversários fortes. É sempre isso, entende? Qual é o histórico do Goku? É sempre querer adversários mais fortes. Mas acabou! Chegamos no final. Se o Goku continuasse nisso, o único adversário que ainda faria sentido pra ele é o Freeza. Então, das duas, uma, ou aparecem muitos outros guerreiros poderosos, tipo, caramba, isso não acaba nunca, né? O que quebraria pra mim completamente o sentido da saga do Granorá e do próprio Torneio do Poder, né? Ou o próprio Goku fica mais fraco pra que guerreiros mais fracos ofereçam um desafio pra ele. Hace sentido para ti? É por isso que eu acho interessante essa ideia do Goku perder os poderes dele, entende? E aí ter que aprender tudo de novo. Imagina ele no meio de uma luta relembrando como é que usa o Kamehameha. Ou no momento de raiva ele conseguindo se transformar em Super Saiyajin. Sabe, como se tivesse aquela sensação de novo. No momento que a gente sabe que ele tem, só que a transformação não vem de repente vem. Pô, isso pode ser bacana. E um outro ponto positivo é como que ele vai receber esse downgrade de poder. Essa pode ser a chance da gente ver golpes de artes marciais de verdade sendo usados. Taijutsu mesmo. Porque há de se conver, as lutas de Dragon Ball nas últimas sagas se baseiam muito em poder destrutivo, gigantesco, bombas atômicas, né? E cenas com vultos e manchas também, que só dá pra ter uma ideia de velocidade. Assim, nenhum momento mostra praticamente nenhum golpe de arte marcial sendo usado nos últimos... o que a gente tem visto de Dragon Ball recente. Você não vê realmente luta ali acontecendo. Tá faltando isso, galera. Fala sério, tá faltando. Mas agora fica um questionamento. Quem veio primeiro, ovo ou a galinha?
Não, não é isso. Há quem diga, ok? Que nunca se esquece como se anda de bicicleta. E eu acho que com as habilidades dos Guerreiros Z, não deve ser muito diferente, não. Então como é que eles perderam os poderes? Isso só faria sentido se eles também perdessem a memória, além deles virarem crianças. Então eu acredito que o tal inimigo que fez o desejo de Pu Shenlong, ele não pediu só para eles voltarem a ser crianças. Talvez ele tenha pedido que eles voltassem a ser como eles eram na época lá em que eles eram crianças. Ou seja, sem poderes. Sem as habilidades que eles adquiriram com o tempo e sem as transformações. Tipo, eu quero que eles voltem a ser como eles eram crianças. Pensou isso? Aí não tem. Não é só o formato, é mente também, é tudo. Galera, é claro que tudo isso que eu tô falando é teoria, lógico, né? Mas bate com o que o trailer mostrou até o momento. Então a gente tem que aguardar pra ver isso aí. O que você acha que vai acontecer? Comenta aqui embaixo. E galera, tamo no IBEST. Será que a fandom de Dragon Ball pode empurrar a gente um pouquinho mais? Tamo na última fase, a última, não tem mais pra onde ir. Agora é ou ir ou vai embora. E a gente tá disputando com gente gigante, então agora é o momento da gente se unir e empurrar um pouquinho mais a gente pra frente. Quer dizer, pra frente não, pro final, né? Pro derradeiro final, pra decidir quem é o top 1. Estamos em 6 categorias. Se você agora parar um pouquinho do seu tempo, que eu sei que é precioso pra caramba, mas puder dar 6 votinhos pra gente, porra, galera, meu Ki vai erguer nas montanhas agora. Você não tem noção. Se eu ganhar o IBEST nas 6 categorias, galera, vocês não sabem o que eu vou aprontar. Eu tô falando, pô, me segura. Meu Ki vai sair fora. Tamo junto, galera. Obrigado de coração. Toca aqui, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho. Vou cobrir tudo. Tá achando o quê? Você acha que eu vou baixar a bola de Dragon Ball? Porra, anime mais casca de toda a história do planeta Terra. Tamo junto, galera. Fui!